Olá, pessoas queridas, vocês que me seguem aqui no meu canal. Mais uma vez estou aqui para o nosso Torpedo 365 e hoje está meio friozinho, né? A temperatura caiu aqui em Londrina, aqui no Paraná, de modo geral, eu acredito. Mas estamos aqui para uma reflexão da palavra de Deus, tá bom? Eu espero que a mensagem de hoje chegue aí até o seu coração, ao seu entendimento e que sirva de alerta, de conhecimento, sirva para você se motivar, enfim, para que você dia a dia coloque a tua vida na mão de Deus. Isso é que é o mais importante, não é verdade? Hoje eu quero refletir com você no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, e quero fazer uma ligação com Romanos 9, 21, tá? 2 Timóteo 2, verso 20, diz assim, ó: Numa casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. E Romanos 9, 21 diz assim: O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. O que são vasos de honra, ou vasos para fim honroso e vasos para fins desonrosos, né, como diz a palavra, tá? Vamos pensar numa coisa. Pare e pense um pouco comigo. Quando se fala em vaso, o que você lembra? O que vem na tua mente, né? Vaso, ele serve para algumas coisas, né? Serve para enfeitar a casa. Às vezes ele nem tem flores, mas ele serve como decoração, uma peça de decoração, para deixar uma casa bonita. Vasos também servem para conter flores, né? Então, um vaso com flor é algo bonito. Mas quando a gente fala em vaso, vem uma outra coisa à mente: vaso sanitário. Ok? Partindo desse princípio, desse pensamento, desses conceitos de vaso, vamos fazer a seguinte reflexão. Nos tempos de Jesus, e principalmente na Roma antiga, haviam os banheiros públicos, tá? Esses banheiros públicos, havia lá o assento sanitário num salão só, um do lado do outro, e as pessoas usavam aquele salão, aqueles assentos sanitários de boa, né? Um do lado do outro para fazer as suas necessidades fisiológicas. Eu estou mostrando para você aí uma ilustração, uma imagem que ilustra como eram, né, os vasos sanitários daquela época, tá? E ali no meio, você pode ver aí na imagem, ali no meio, entre os vasos sanitários, corria uma valeta, uma pequena canaleta onde corria água. E ali naquela pequena canaleta com água, havia então, para a pessoa se higienizar, ela pegava um tipo de um caniço com uma esponja na ponta e molhava naquela água para fazer a sua higiene depois de fazer as suas necessidades fisiológicas. Para esterilizar aquela esponja, eles colocavam numa outra vasilha com vinagre. E assim esterilizava, né? E outra pessoa podia usar na sequência aquela esponja como se fosse papel higiênico, tá? Por que eu estou contando isso para vocês? Quando a Bíblia, Paulo fala de vasos de honra e vasos para fins não honrosos, ele está se referindo aos vasos que as pessoas usavam como vaso sanitário para fazer ali as suas necessidades. E Paulo está dizendo o seguinte, que os vasos que são colocados como vasos de honra, esses são os vasos que recebem flores. E os vasos que são colocados como vasos de desonra são esses que recebem os dejetos humanos, tá? Vamos pegar agora essa ilustração para refletir sobre mais duas coisas, dois pontos. Pessoas que são vasos de honra, elas se associam com pessoas
que tem ideias puras, pensamentos puros, conversas puras, e assim ela vai crescendo na sua pureza, na sua santidade, na sua relação com Deus a cada dia, porque ela procura ouvir e reter na sua mente coisas boas, como se fossem flores verbais. Pessoas que se associam com pessoas impuras, que têm a mente poluída, que só fala porcaria, que só fala piada suja, que está com a mente repleta de coisa errada, de coisa ruim, essas pessoas são influenciadas e é como se elas também fossem vasos de desonra, porque elas estão recebendo os dejetos da mente humana. Está entendendo? Esses são vasos de desonra. Pode uma pessoa que é vaso de desonra se tornar um vaso de honra? Lógico que pode. Jesus promete transformar a vida de uma pessoa de modo que implante nessa pessoa, um novo coração, uma nova mente, novos pensamentos, novas falas, nova vida, enfim. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu queria refletir com você hoje. A segunda coisa, se a gente for lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Jesus estava na cruz e Jesus teve sede, o que fizeram com ele? Pegaram um caniço com uma esponja na ponta e ensoparam de azeite, aliás, de vinagre, e colocaram na boca de Jesus. E a Bíblia diz que ele provou e cuspiu, porque ele viu que era vinagre. Isso tem um simbolismo muito forte para nós. Primeiro, eles consideravam Jesus um homem desprezível. As pessoas que condenaram Jesus consideravam ele um ser desprezível. E aí a minha pergunta, será que eles não pegaram um vaso daquelas casas de banho em que as pessoas usavam aquela esponja como papel higiênico para colocar com vinagre na boca de Jesus? Você pode pensar, não, talvez tenha sido uma esponja nova com um caniço novo, com um vinagre também novo para colocar na boca de Jesus. Tá, se for isso, de igual forma, não tem um simbolismo aí muito impactante para nós? Para mim tem, né? Porque eu fico imaginando o Deus Criador do universo, que suportou tanta humilhação, cusparada na cara, coroa de espinho na cabeça, o pior tipo de morte, eu já falei sobre isso aqui no Torpedo, morte de cruz, morte que era destinada aos piores bandidos da sua época. Será que não sofreu também ainda mais essa humilhação? Se a esponja era nova, se o caniço era novo, se o vinagre era novo, ainda assim já era um símbolo de humilhação para ele. E se não eram novos, ainda a situação fica pior. E sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente pensa que é muito simples ser cristão, e não é simples. Ser cristão, até hoje eu publiquei um texto no meu Instagram e no meu Facebook falando sobre isso. Ser cristão significa ser seguidor de Jesus. Agora tem muito cristão aí que não aguenta nem a primeira chibatada, né? Quanto mais aquele número que Jesus suportou. Tem muito cristão que não aguentaria nem a esponja na boca, já teria renunciado à sua fé. Quanto mais a dor da morte da cruz. Tá? E isso é muito sério, gente. Porque se eu digo que sou cristão, eu tenho que estar disposto a viver como Jesus viveu. Eu tenho que estar disposto a percorrer o caminho que ele percorreu. E qual foi o caminho que ele percorreu, Antônio? O caminho da graça, o caminho do perdão, o caminho da humildade, o caminho do acolhimento, de aceitação daquele que é diferente. Veja o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que o cristão deve aceitar o erro do que é diferente, mas ele deve aceitar a pessoa que é diferente. Existe diferença você não aceitar os atos, mas aceitar a pessoa. Deus faz isso com você e comigo.
Deus não passa a mão na sua cabeça, nem na minha, por causa dos nossos pecados. Mas Ele nos acolhe, Ele nos ama, continua nos amando. Não ama aquilo que fazemos, mas continua amando a nós como seres humanos. E ser cristão significa também isso. Independente das escolhas que a pessoa faz na vida, Jesus morreu por elas. Eu preciso entender isso. Eu preciso acolher isso no meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fique com você e comigo. Que tenhamos uma noite maravilhosa. E amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para a sua vida e para o seu coração. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.